Quando o Supremo diz que pessoa do mesmo sexo pode se unir, como pessoas de sexo distinto também podem se unir, ele não agiu de forma voluntarista, ele agiu com base na Constituição. Ele não saiu dos limites do Poder Judiciário, que é a ordem jurídica. Ele interpretou a Constituição e nessa interpretação da Constituição ele reconheceu, declarou um direito. Só que tudo que eu estou falando tem que ser aplicado com muita cautela. É preciso dizer que essa chamada judicialização da política não pode levar os debates políticos, que, como eu disse aqui no começo da exposição, dão origem aos direitos democráticos, às lutas políticas, às demandas políticas. A judicialização da política não pode levar esses debates para dentro das portas fechadas dos tribunais. Não se pode substituir o governo do povo pelo governo dos juízes que sequer são eleitos pelo povo. Não se pode utilizar o judiciário para excluir, para tirar o lugar natural das discussões políticas. As ruas, as assembleias, as reuniões de associações, as reuniões de um parlamento como esse, os debates que aqui se dão, por exemplo. Do contrário, estaremos fortalecendo aquilo que um filósofo francês chamado Claude Lefort chamava de poder administrativo. O fortalecimento do poder administrativo contra o poder social, o poder da sociedade. O que é esse poder administrativo? É o poder da burocracia. É o poder do suposto conhecimento técnico melhor, supostamente melhor do que o conhecimento do povo. Segundo Lefort, esse era um verdadeiro germe totalitário que existia e que existe ainda, Lefort morreu, mas existe ainda dentro de todos os sistemas democráticos. E esse é o cuidado que se tem que tomar, para que não se burocratize a discussão política. Então, nesse sentido, eu cito para vocês uma decisão judicial de primeira instância que, ao meu ver, colocou a política no seu devido lugar e impediu, para aquele caso, a instrumentalização do judiciário pelos poderes constituídos em desfavor do direito democrático que a sociedade tem de protestar, de demandar, em suma, a liberdade de expressão que tem sede constitucional. Que decisão é essa? É uma decisão proferida pelo juiz da Fazenda Pública, Adriano Laroca, juiz de uma das varas da Fazenda Pública de São Paulo, que indeferiu um pedido de reintegração de posse que a Universidade de São Paulo ingressou contra alunos que haviam ocupado a reitoria. Como é que foi? O conflito? Como é que se deu esse conflito que foi parar no judiciário? Havia o reitor da época que estava promovendo algumas reformas administrativas e os alunos não concordavam com ela e queriam ser ouvidos. O reitor se negava a ouvi-los. Para serem ouvidos, os alunos entraram na reitoria. O reitor continuou a negar a conversa e, por meio dos advogados da Universidade de São Paulo, ingressou com uma ação de reintegração de posse, dizendo que os alunos estavam invadindo a reitoria, praticando o que no direito chamamos de esbulho possessório. E o que o juiz Adriano percebeu? O juiz Adriano percebeu o seguinte: olha, tudo decorre de um problema político. O reitor está se negando a conversar. Em uma democracia, é dever de todo administrador público, e o reitor de uma universidade pública é um administrador público, conversar, dialogar, o que a gente chama de administração pública dialógica, que faz o diálogo com a sociedade. E percebeu que o reitor estava se negando a isso e usando o judiciário, instrumentalizando o judiciário para a PM entrar na reitoria e dar borrachada nos alunos. O juiz indeferiu a liminar e ele disse o seguinte: eu vou dar uma lida rápida.
Certamente é muito mais prejudicial à imagem da USP a desocupação de estudantes de um dos seus prédios com o uso da tropa de choque, sem contar possíveis danos à integridade física dos estudantes, ratificando mais uma vez a tradição marcadamente autoritária da sociedade brasileira e das suas instituições, que, não reconhecendo conflitos sociais e de interesses, ao invés de resolvê-los pelo debate democrático, lança mão da repressão ou da desmoralização do interlocutor. Aqui não se olvide que sequer escapa desse pensamento único, infelizmente, a maioria da mídia e da própria sociedade, amalgamada por longos anos nessa tradição de pensamento autoritário. Essa ponderação ganha ainda mais razoabilidade diante do contexto fático citado acima, de ausência total de disposição política da reitoria de iniciar um debate democrático com os estudantes, professores e servidores a respeito de diversos temas sensíveis e relevantes à melhoria da própria qualidade da universidade. Um deles, sem dúvida, é o da eleição direta para reitor, que na USP não existe. No mesmo sentido dessa decisão, todo mundo conhece a questão das escolas, recentemente aqui no estado de São Paulo. O governador montou um projeto de reestruturação de escolas que levaria fechamento a alguma das escolas. Há quem defenda, há quem não defenda, independente do mérito dessa reforma, o fato é que todo mundo reclamou que não foi ouvido. Os alunos queriam falar, os alunos queriam ser ouvidos, os alunos queriam dialogar, mas não conseguiam. Ocuparam, não saíram das escolas que seriam fechadas. Então, quero continuar estudando na minha escola, quero ficar aqui. O que o Estado de São Paulo fez? Ingressou com uma série de ações de reintegração de posse contra os estudantes, alegando esbulho, alegando invasão da propriedade pública. E o que fez, sabiamente, ao meu ver, os juízes que apreciaram a causa, e o próprio Tribunal de Justiça em grau recursal, disseram: me desculpa, isso aqui é uma questão política. Não se pode colocar a política democrática para dentro das portas fechadas dos tribunais. Política tem que ser sempre objeto de debate, objeto de discussão. São dois casos paradigmáticos, ao meu ver, que revelam que, sim, a judicialização da política é um fenômeno absolutamente inevitável numa democracia de direitos humanos, como a gente quer que seja a nossa democracia. Mas ela tem limites, e os limites está na própria soberania popular. É isso que eu queria falar, aberto ao debate.